E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablão. Sou o professor Cablan e nessa videoaula eu trago para vocês aqui a continuação do caderno Aprender Sempre, volume 4 da terceira série do ensino médio. Então depois da vinheta a gente vem já resolvendo tudo para vocês, certo? Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar aquele seu joinha. Falou, combinado? Então vamos lá. Muito bem, nós temos aqui aulas 5 e 6, calculando o valor do ângulo entre duas retas. Então, nesse vídeo você vai ver reconhecer o significado dos coeficientes da equação da reta, determinar o ângulo formado por duas retas no plano. Nas aulas anteriores foram trabalhados diferentes tipos de equação de reta. Para essas aulas, você será convidado a compreender os significados dos coeficientes da equação da reta e determinar o ângulo formado por duas retas no plano. Para isso, você deverá recordar a nomenclatura da equação reduzida da reta e a tangente no ciclo trigonométrico. Junte-se com sua dupla e bom trabalho. A dupla é nós, né? Eu e você, tá ligado? A equação reduzida da reta é dada por... Então tá aqui ó, a expressão. Em que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear com mn pertencendo aos reais. Com o coeficiente angular m, é possível analisar a inclinação da reta e verificar se ela é crescente, decrescente ou constante. Assim, quando m é positivo, a reta será crescente. Então o ângulo formado vai ser maior que 0, menor que 90. Quando m é negativo, a reta será decrescente. Então, o ângulo vai ser maior que 90, menor que 180. Quando m é igual a 0, a reta será constante. Então, o ângulo vai ser 0, tá? Tá aqui os desenhos indicando cada uma dessas situações aí para você, né? Entender o que eu tô falando, ó. Então, aqui nesse caso, a reta é crescente, o m é positivo. Nesse caso aqui, a reta é decrescente, o m é negativo. E aqui, a inclinação aqui, no caso, ela é horizontal, né? Constante. Quanto maior for o coeficiente angular, maior será o ângulo entre a reta e o eixo x, no sentido anti-horário. Para calcular o coeficiente angular, pode-se usar m igual a tangente de alfa, para quando o valor do ângulo for dado. Ou então, essa equação aqui, ó, que é a equação do coeficiente angular. Quando dois pontos pertencentes à reta forem dados. Tá? Então, quando você conhecer dois pontos, você pode usar essa fórmula aqui. O coeficiente linear n é o valor de y para o ponto em que a reta intercepta o eixo y, pois o valor da abscissa é igual a 0. Portanto, as coordenadas do ponto serão... Então, isso aqui é um detalhe importantíssimo. Sempre vai ter esse ponto aqui na equação da reta, né? Sempre vai ter o ponto onde ela corta o eixo y. Vamos de exercício. Aqui nós temos um exercício, ó. Agora que você viu os significados dos coeficientes na equação da reta, responda à questão a seguir. Observe a reta R do gráfico abaixo, indique o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, nós vamos indicar aqui, ó. Primeiramente, você sabe que esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui ele vai ter coordenadas 0 para x, n para y. Portanto, se esse ponto é igual a 0, 1, logo nós temos que n é igual a 1, tá? Então, é o valor do y aqui, ó. N é igual a 1, beleza. E para saber o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, ó. Formado com a horizontal. Só que, perceba que ele é maior que 90 graus, tá? Então, essa reta é decrescente. Nós temos que o m é negativo, tá certo? E como é que a gente vai encontrar ele? Ele vai ser exatamente, ó, o oposto da tangente desse ângulo aqui, ó, desse ângulo agudo. Então, vamos usar esse ângulo agudo para encontrar, tá? Então, esse aqui é o 2 para x, né? Essa aqui é a altura 1 para y. Então, nós temos que o m vai ser igual a menos, porque é negativo aqui esse ângulo. O ângulo que a gente está interessado, na verdade, é esse, né? É o de fora. E ele é maior que 90 graus, então vai ser negativo, tá? Então, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente, menos meio. Então tá aí. Eu não sei se ele pediu a equação, mas podemos dar para você a equação aqui, ó. Y vai ser igual a
coeficiente angular, menos meio, né? E o coeficiente linear, que é 1. Pronto, essa é a equação da reta aí. Que não foi pedido, mas tá aí, né? Vai que... Qual é o coeficiente linear e o coeficiente angular da reta crescente que passa pelo ponto 3, 3 e faz um ângulo de 45 graus com o eixo X? Ora, o coeficiente angular de uma reta é igual a tangente do ângulo. Se ela forma 45 graus, então a tangente de 45 graus é 1. Então tá aí. O coeficiente angular é 1. Agora, o coeficiente linear é onde ela toca o eixo Y. Vamos então montar a equação reduzida da reta, ó, que é y igual ao coeficiente angular mais o coeficiente linear, beleza? Nós temos o coeficiente angular e nós temos um ponto. Então, vamos substituir o ponto aqui, ó. 3, que é igual a 1, que multiplica 3, tá? Isso aqui são as coordenadas do ponto, ó. 3 para x, 3 para y. Ou seja, o y é igual a 3 quando o x também é 3, tá? Mais n. Logo, nós temos que o n é igual a 0. Porque, ó, 3 menos 3 dá 0. Pronto, tá aí. Coeficiente... Aqui nós temos o coeficiente... Como é que chama aqui? Angular e o linear. Pronto. Determine o coeficiente angular da reta que faz um ângulo de 90 graus com o eixo X. Ora, uma reta que faz um ângulo de 90 graus vai ser uma reta paralela ao eixo Y, tá? Então, nesse caso, não tem coeficiente angular, porque a tangente desse ângulo vai ser 90 graus. É uma reta, ó, paralela. Então, não tem. Quando a reta é paralela, não tem, né? Então, nessa situação, não existe, vamos colocar assim, ó. M igual a não existe. Até aqui você estudou o ângulo formado por uma reta no plano, mas como será que se calcula o ângulo formado por duas retas? Neste momento iremos relembrar as transformações trigonométricas, principalmente a que envolve a tangente, pois serão necessários para os estudantes compreenderem as expressões para determinar o ângulo formado por duas retas. Considere duas retas concorrentes, ou seja, que se cruzam, RS, oblíquas aos eixos x e y, e não perpendiculares entre si, em que os coeficientes angulares são M1 e M2, respectivamente, com um ângulo θ formado entre elas. Então está aqui o ângulo θ formado entre elas. Em um triângulo, pelo teorema do ângulo externo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Isso aqui é um teorema muito importante na matemática, né? É o teorema do ângulo externo. Então, nós vamos, ó, destacar aqui para você copiar no seu caderno em algum lugar. E aí, usando esse teorema aí, você vai ter o seguinte, que o alfa, que é esse ângulo aqui que a reta faz aqui, esse ângulo aqui, alfa, ele é igual, né? Tá escrito ali, mas eu vou escrever de novo aqui, ó. O ângulo alfa é igual a beta mais θ, né? Se você quiser fazer, ó, isola o θ, né? Θ vai ser o quê? Alfa menos beta, tá? É isso que está escrito aqui, ó. Então, acompanhando o raciocínio aí, ó, tangente do θ vai ser igual a tangente de alfa menos beta, né? Porque alfa menos beta é a mesma coisa que θ. E aí, existe essa relação trigonométrica aqui, que você estuda, né? E aí, a tangente de alfa, ou seja, alfa é o ângulo da reta R. Ou seja, a tangente desse ângulo é a inclinação dela. A tangente de beta é a inclinação da reta S. Ou seja, é o coeficiente angular dela. Tudo bem? Então, para o ângulo θ agudo, temos tangente de θ vai ser igual ao módulo da diferença entre os coeficientes das retas dividido por 1 mais o produto dos coeficientes. Devemos analisar a expressão para os seguintes casos. Primeiro caso, se R e S forem paralelas, M1 igual a M2 e θ igual a 0. Faz sentido, né? Porque se pegar, ó, M1 igual a M2, se fizer essa diferença vai dar 0 em cima, e se deu o numerador 0, a conta vai dar 0. Logo, o ângulo é 0, né? Segundo caso, se R e S forem perpendiculares, M vezes N igual a menos 1.
E o ângulo vai ser igual a 90 graus, tá? Que a tangente de 90 graus não existe. Então quer dizer que aqui, ó, vai dar menos 1, né? Imagina a situação, né? Aqui embaixo daria 0 e não existe divisão por 0, tá? Então se der 0 aqui, o ângulo é 90 graus. Se uma das retas for vertical, temos... Então tem esse caso aqui, ó. Se uma delas for vertical, o que vai acontecer? O ângulo de uma delas é 90 graus. E 90 graus vai ser a soma desses dois aqui. Logo, θ é igual a 90 menos alfa. Fazendo aqui aquela relação trigonométrica lá. O que vai acontecer? Isso daqui, ó. Tangente de 90 graus não existe, né? Então vai ficar só menos tangente de alfa, dividido por isso aqui que não existe, por 1, né? Então, só para você entender, ó. Isso daqui não tem, isso daqui também não tem. Vai ficar 1 embaixo e tangente de alfa. Aqui, como não existe, né? Essa parte não vai ter, ó. Vai ficar menos tangente de alfa sobre 1. Logo, a tangente de θ vai ser igual a módulo de 1 sobre m. Tá? 1 sobre m, que é a inclinação da reta aqui, ó. O coeficiente angular dessa reta aqui, da reta S. Bom, aqui tá rabiscado aqui, mas vou apagar. Então vamos fazer junto aqui, ó. Qual é o valor do ângulo agudo formado pelas retas y menos 4, que é igual a 2x menos 5, e y igual a menos 3x menos 6? Então, reconhecendo aqui os formatos dessas equações, né? Nós temos aqui uma equação fundamental e a equação reduzida. Então, nesse caso, nós teremos aqui, ó, na primeira equação, ioiô, mi, xoxô. Tá? O que é o xoxô? Esse aqui, ó, é o ponto. Tá? São as coordenadas do ponto que eu conheço. Então, é isso que representa essa coordenada aqui, ó, o y e o x, tá? São as coordenadas do ponto. Mas isso não interessa. O que interessa é saber que nessa equação o coeficiente angular fica aqui multiplicando, ó, o parênteses aqui, tá vendo? Então, ou seja, naquela equação que foi dada, o coeficiente angular é o 2. E aqui, ó, é o menos 3, tá? Só para você ter uma ideia, na equação reduzida é y igual a mx mais n, tá? Então fica aqui o coeficiente angular. Logo nós temos m1, que é igual a 2, e m2, que é igual a menos 3. Aí nós podemos utilizar a formulinha, né? Que é o seguinte: a tangente do ângulo agudo formado entre essas duas retas vai ser dado por módulo de m1 menos m2 dividido por 1 mais m1 vezes m2. Então tá aí a fórmula, né? Você tem que decorar isso aqui. Pronto. Substituindo então, vamos colocar aqui, ó. Substituindo então, nós temos o módulo. Vou colocar aqui o módulo. E vamos fazer. Vou colocar aqui também o tracinho aqui. Então, o módulo vai ficar 2 menos 3, né? É o M1 menos M2. Embaixo vai ficar 1 mais o produto 2 vezes menos 3. Pronto. Daí você já viu que o resultado vai ser esse aqui, ó. Módulo. Tracinho aqui. Módulo de 2 mais 3 dá 5. 1 mais menos 6 vai dar menos 5. Então, o módulo disso aqui, ou seja, isso aqui é 1, tá? Isso aqui vai dar menos 1, né? Como tá em módulo, isso aqui é 1. E tangente de qual ângulo agudo que dá 1? É a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é igual a 1. Portanto, nós temos que o ângulo agudo formado é de 45 graus. Beleza. Determine a medida θ do ângulo agudo formado pelas retas. Então, mais uma vez, ó, vamos determinar esse ângulo, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma reta paralela.
ao eixo Y. Ó, essa reta aqui está no modo geral, né? Equação geral da reta, ó. Vamos escrever ela no esquema aqui, ó. 4y, que é igual a x mais 3. Então, eu escrevi no modo reduzido, tá? Desse modo aqui fica mais fácil verificar aqui. O coeficiente angular dela vale 1, né? Quando não tem nada aqui, ó, vale 1. Então, beleza. O coeficiente angular é 1. Bacana, legal. E a outra equação é x igual a 3. Ou seja, não tem. Coeficiente 2 aqui não tem. É 90 graus, tá? E aí, o nosso esquema aqui vai ficar simplesmente... Tangente de θ vai ser o quê? Quando é 90 graus, lembra como é que acontece, ó? Quando é 90 graus, vai ficar 1 sobre m, tá vendo? Então aqui, nós temos 1 sobre 1, ou seja, isso aqui é 1. Logo, também aqui nós temos 45 graus. 45 graus que é igual a 1, tá? Então, o ângulo θ só pode ser 45 graus também. Então tá aí os probleminhas aí pra você já no esquema, né? Acabou, né? Vamos ficar por aqui mesmo. Eu vou voltar, mano. Perdoe, minha voz tá zoada. Tô com a garganta zoada. Mas, ó, não deixo de gravar por vocês, pra vocês. Então, por favor, retribua deixando seu joinha, certo? Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou.